Programa Espírita Quarta Dimensão. A ciência encontrou Deus. Quando uma doença não preenche os requisitos para as mais diversas enfermidades já conhecidas, não é por isso que ela deixa de ser uma doença. De volta agora à questão da formação do universo. Há perguntas que a ciência não responde, mas o universo está aqui e nós nele. Nesse buraco negro entra Deus. São palavras do pesquisador polonês Michael Heller, que através de leis da física e da filosofia conseguiu mostrar que Deus existe. Ele montou a sua metodologia a partir do chamado Deus dos cientistas, o Big Bang, a grande explosão de um átomo primordial que teria originado tudo aquilo que compõe o universo. O resultado intelectual é que ele se tornou o pioneiro na formulação de uma nova teoria, que começa a ganhar corpo em toda a Europa. A teologia da ciência. Em poucas palavras, ela se define assim: a ciência encontrou Deus. Nós, enquanto almas imortais, filhos e filhas de Deus, perseguimos algumas verdades de nossas vidas. Ansiamos por paz e felicidades eterna. Fomos criados, existimos para algo e nesse cenário de buscas encontramos Deus. Somos de origem divina. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Assim responde os imortais na primeira questão do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Quando por te sentires atormentados pelos enigmas da vida, sigamos as orientações de nosso Senhor Jesus Cristo. Tranca-te no teu quarto e, em secreto, conversa com o Pai, pois que tudo sabe, tudo vê. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Simone Batista, Sociedade Espírita Lírio do Vale, e também uma das expositoras da AD, sempre contribuindo, trazendo novidades em diversos assuntos. Afinal de contas, o mundo está acontecendo. Como é que está, minha amiga? Tudo bem, Douglas? Boa noite aos telespectadores e internautas do programa Quarta Dimensão. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Simone, como eu falei no início, né, o mundo está acontecendo e tem gente aí que está achando que está ficando louco ou louca. Há vários fenômenos acontecendo ao redor. Mas a questão é a seguinte: mediunidade. Sempre devemos trazer esse assunto em pauta para acalmar alguns corações. Sempre sinalizamos também aqui: espírito é uma coisa, corpo de carne é outra. Jamais esqueça disso. Você sempre tem que ficar buscando orientações médicas, não só orientações médicas, mas também de pessoas que compreendem melhor o mundo espiritual. Mas fato é, não compre a ideia da loucura, da esquizofrenia. Às vezes é só uns ajustes que faltam acontecer na sua vida. E hoje nós vamos trazer um assunto sobre a própria mediunidade, os acontecimentos em nossa vida. Questão 432 do Livro dos Espíritos, que é a obra basilar, motivo dos nossos estudos. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? E eis a resposta dos imortais: durante o sono, a alma não se transporta, pois assim também se dá no sonambulismo.
quer dizer, estando dormindo ou acordado, nós somos ativos. Lembrando mais uma vez, corpo de carne, um instrumento de evolução da própria alma. O que você pode acrescentar, colocando mais novidades aí para os nossos telespectadores, Simone? Então, Douglas, essa questão é bem interessante, né? Porque mostra que o sonâmbulo, ele tem, assim como todos nós, ele tem também a condição, né, de ter uma visão à distância. Na verdade, o que acontece é que quando nós temos a emancipação da alma, que pode ser durante o sono, né, durante o sonambulismo, durante uma reunião mediúnica, ou seja, toda vez que o seu corpo entra no estado de torpor, né, que você se sente adormecendo, o seu espírito está se desprendendo do seu corpo, que a gente chama de emancipação. Então, nesse momento, o espírito ele pode ter dois tipos de visão. Ele pode ter a visão à distância, ou seja, ele não se desloca para aquela região, mas a visão dele é ampliada e ele consegue visualizar aquela região, aquele local que ele tem interesse. E o outro tipo de visão é que quando realmente o espírito se desloca até aquele lugar, né? Então, realmente ele está vendo com os olhos do espírito, né? Os olhos espirituais, aquela região, aquele local. Então, o sonâmbulo acontece a mesma coisa. Durante o sonambulismo, o espírito ele vai se emancipar do corpo físico dele, né, e vai ter a visão à distância. Então, e se esse sonâmbulo for um médium ostensivo, aí é que a visão vai se ampliar realmente. Então, ele pode ter visões, né, de locais, regiões bem distantes. Agora, uma coisa que nós devemos sempre ter cuidado, Douglas, é com as viagens astrais, né? Porque o que é viagem astral? São aquele tipo de fenômeno, né, que, na verdade, a pessoa ela procura fazer, né, uma viagem astral, e aí pode ocorrer uma viagem que o espírito ele se desloca muito longe e pode até sair do nosso planeta. E isso é muito perigoso, né? É uma coisa que não deve ocorrer. Porque o corpo tem limitações, né, Simone? Exatamente. O corpo tem limitações e a alma ainda está presa ao corpo, né? Exatamente. Então, não é permitido, não é possível fazer viagens que extrapolem o nosso planeta, viagens extraplanetárias, né? Então, a pessoa pode até fazer uma viagem astral no âmbito do nosso planeta Terra. Claro que com pessoas experientes fazendo isso. Mas já ocorreu, né, de até haver o rompimento do laço que une o espírito ao corpo. Então, essa emancipação da alma, ela tem que ser muito bem conduzida, se for no caso de uma viagem astral. Sempre devemos entender que cada corpo humano ele possui a sua limitação. Enquanto você falava, me lembrei de duas coisas da questão do pequeno torpor. Às vezes você está dentro do ônibus, uma viagem aí interestadual, e de repente dá aquele soninho, e você faz viagens astrais. Eu, pelo menos, já tive essa experiência. Com essas viagens interplanetárias, recentemente, como tem surgido nas redes sociais, pessoas que têm visitado planetas, Saturno, Urano. Recentemente eu vi um vídeo de uma senhora que faz esse tipo de viagem. Aí você fica curioso para querer saber a técnica. Bom, o que eu quero falar é que tanto faz daquelas viagens de pequeno porte como grande porte, sempre tem a assessoria de um espírito superior. Sabe por quê? Porque nós estamos num corpo de carne. A alma ela não é totalmente senhora de si. O corpo de carne tem limitações. Por isso que surge o quê? A figura do espírito protetor. Todos nós temos espíritos protetores.
Então, essas viagens astrais, tanto na fase do sonambulismo, como na emancipação da alma, sempre tem a assessoria de um espírito. Daí você precisa conhecer o quê? O que é o mundo espiritual. Então, o que ela abordou aqui, realmente tem que se ter cuidado. Sabe por quê? Porque tem gente fazendo por conta própria, e às vezes até é chamada a atenção pelo seu anjo protetor, seu anjo da guarda, ou espírito protetor, queira o nome dar, mas aí o que a pessoa... Não, mas eu vou fazer. O que os espíritos fazem? Deixa a pessoa a cargo do seu livre-arbítrio. Agora, quando vem as consequências, não adianta acusar o espírito protetor. Isso é muito importante a gente saber, né, Simone? Exatamente. Não basta você comprar um livro dizendo que você vai aprender técnica de viagem astral, tá? Porque tem muitos livros, muitos vídeos, pessoas dizendo que vão ensinar técnicas, né, de viagens astrais. Só que você tem que ter bastante conhecimento, procurar pessoas experientes e que já fizeram viagens astrais, para que você tenha todo o embasamento. E como o Douglas disse, fica a seu critério, né? O livre-arbítrio, ele vai ser sempre superior. Né? Ninguém vai impedir que isso ocorra, mas pode haver consequências. E já ocorreram, né, consequências, na verdade, de pessoas que fizeram viagens astrais e não voltaram. Com certeza. Houve o desencarne porque houve o rompimento do laço fluídico. Então, nós temos que estar bem embasados, com bastante conhecimento, para que isso ocorra. E outra coisa, Douglas, quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade de ampliar a sua visão à distância. Agora eu te pergunto, esse superior é o quê? É moral e intelectual. Exatamente. Porque tem gente aí que tem o conhecimento, mas a moralidade está lá embaixo, e aí é que dificulta certos manuseios das coisas de Deus. Gente, não é só o fato de se ter conhecimento, não, porque conhecimento, tanto é que o Kardec pergunta se a intelectualidade e o amor caminham junto. Não, a moralidade que diga caminho junto, ele diz que não. Geralmente o espírito ele acelera mais rápido na questão da intelectualidade. A moralidade custa o espírito entender que tudo pertence a Deus, não é? Exatamente. A gente lembra daquela história do Chico, né? Que ele foi levado pelo Emmanuel para uma viagem astral para conhecer outros planetas, que ele tinha uma curiosidade e tal. Só que chegou um certo momento que ele mesmo pediu para voltar. Sim. Né? Que ele falou assim, estou com vontade de tomar um café, né, agora. Não, eu ia lembrar justamente disso, dessa viagem astral. E olha, Chico Xavier é um exemplo. É um exemplo para todos nós. Sim. Sabe por quê? Porque todos os movimentos que ele queria fazer no domínio do espírito, ele pedia a orientação de Emmanuel. E nem sempre Emmanuel permitia. Quando chegou o momento, foi que Emmanuel levou realmente. Então, ele já havia pedido outras vezes, né? Mas agora não. Agora chegou o momento, você vai fazer a viagem astral. E o próprio Chico não aguentou realmente, né, se distanciar muito. Então, a nossa recomendação é que não basta, como eu falei, não basta apenas você ler um livro de viagem astral e tentar fazer uma viagem astral. Você tem que procurar pessoas com conhecimento espírita, né, principalmente, e que você tenha confiança realmente, tá? Para que você possa fazer uma viagem astral segura e que te traga um bom retorno, bons resultados. Nós não estamos proibindo ninguém de fazer as coisas, mas é o zelo próprio. Tanto é que essa questão, como você falou aí do Emmanuel, e nós estamos batendo na tecla, busque conhecer o sentido espiritual de cada experiência que você quer realizar. E olha só essa que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e 11. Diz o seguinte: achei-me em espírito e ouvi grande voz como de trombetas, dizendo: o que vês, escreve em livro. Quer dizer, tinha um espírito assessorando quem? João. Quem era? Jesus. Então Jesus orientou João
Assim como Maria também visitou muito ele na ilha de Patmos, né, que está. Então, quer dizer, é muito bom nós sabermos que nós não estamos à mercê até mesmo da nossa infantilidade espiritual. Eu, pelo menos, eu tenho as minhas experiências astrais. Eu tenho, como médium, muita gente que me conhece, pessoalmente sabe que eu tenho muitas experiências, mas eu nada faço sem pedir a autorização e o apoio de Isadora de Bois, que é o espírito que nos assessora nesta reencarnação. Então, conheça a sua mediunidade, os fenômenos eles existem, você não está ficando louco nem esquizofrênico. Só está faltando para você o quê? Um pouco mais de sabedoria e buscar as pessoas certas para ter mais conhecimento. É isso, Simone? Exatamente. O conhecimento sempre vai ser a nossa... O conhecimento assessorado. Isso. O conhecimento assessorado sempre nos promove paz. Porque sempre falamos aqui, existem pessoas acima de nós, nasceram primeiro de que nós, estão aí para nos ajudar. E existem pessoas abaixo de nós, esperando o melhor de nós, não as nossas loucuras aí, não. E uma coisa importante também, Douglas, é com que intenção você quer fazer uma viagem astral, Sim. Né? Então, conforme a sua intenção, você vai ter um bom assessoramento espiritual ou não. Tenha um bom coração, conheça as coisas de Deus, conheça as suas leis. Nós fazemos parte de tudo isso que os nossos olhos veem e os nossos sentimentos realmente captam. Quer sentir mais emoção? Aí vem ele, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Cara, tá sabendo que o programa está ensinando muito? Mas é claro que sei! Sempre é uma aprendizagem. O Clube da Alegria Espírita sempre trazendo novidades. Os palhaços Chantilly e Kisuko ensinam brincando. E aí, galera, curte e inscreva-se no nosso canal. É isso aí! Olá, queridos internautas! Olá, mundo! Porque afinal de contas, hoje as redes sociais nos proporcionam a falar com o mundo inteiro. Basicamente, as mesmas palavras, mais um ciclo de vida, mais um ano que se passou. Mas a luz do Espiritismo traz grandes reflexões. É mais sim um ciclo na própria evolução da alma. Devemos fazer sim a nossa análise do que aconteceu de bom e de ruim no ano de 2025. Fazer a filtragem e ficar com a devida aprendizagem. Nada de traumas. Afinal de contas, tem muita gente aí sofrendo pela síndrome do final do ano, que são pessoas que se veem frustradas em alguns sonhos. Negativo. Somos almas ainda em processos de evolução. Devemos dar um desconto para conosco mesmo. Então vamos aproveitar esse clima natalino, vamos às confraternizações que nos são convidadas, vamos participar e entender que nós somos aquele projeto de Deus feito para a felicidade. Um forte abraço a todos, um feliz ano novo e sucesso sempre na aprendizagem de 2026. Pela estrada de Nazaré viajavam um burrinho, Maria e José. Pela estrada de Nazaré viajavam um burrinho, Maria e José. Dá pra ouvir o trotar
ajuda seu irmão. E pela estrada empoeirada eles caminham sem parar. E o bom José sempre guiando o burrinho a galopar. Chegou Belém, Maria agora pode parar pra descansar. E foi ali numa casinha que se chama Estrelaria que a história aconteceu, enchendo o mundo de alegria. Foi tanta luz, foi tanta luz. E tão feliz nasceu Jesus. E foi ali numa casinha que se chama Estrebaria que a história aconteceu, enchendo o mundo de alegria. Foi tanta luz, foi tanta luz. E tão feliz nasceu Jesus. Nesse Natal, vamos espalhar amor como estrelas no céu. Que esse novo ano seja repleto de aprendizado, saúde e alegria. Beijos! Aí galera, boa noite! Começando, Clube da Alegria Espírita! Isso! Aí, com muita alegria para vocês, estamos aqui no parque da cidade. Olha aí, que beleza de árvore de Natal gigante, não é? Significa que Jesus é uma luz que devemos sempre procurar. Amém, Gabriel? Isso! Olha aí a Clarinha aqui! Vem cá, Clarinha, olha, aparece aqui, Clarinha. Olha a Clarinha, legal! Vamos dar um giro, depois a gente volta! Jesus nos ensinou a amar sem medidas, que neste Natal a gente leve esse amor para todos os lugares, um ano novo de paz. Bom dia, meu amigo. O que é que você tem? Bom dia. Não estou muito bem, não. Está muito bem? Não estou muito bem. Por quê? O que é que você tem? Eu estou sentindo que está faltando algo dentro de mim. Está acontecendo esse clima de Natal tão forte. Eu queria ter algo para presentear alguém. Um presente. Entendeu? Mas você tem algo dentro de você. Algo? O que, por exemplo? Você tem arte. Arte? Dentro de mim? Sim, mas dentro de você tem arte. Verdade? Verdade. Como é que você sabe disso? Eu sei. É? Eu não sinto isso. Mas como é que eu faço para essa arte se transformar num grande presente? Grande presente? Sim. É só você se vestir de palhaço. Mas como? Me transformar? E deixe fluir, a arte está dentro de você. É só você descobrir. Você tem que descobrir isso. Quer dizer que eu me transformo num palhaço? Um palhaço. Isso. Mas de que maneira essa transformação acontece? Deixe a alegria fluir. O amor, a felicidade. E tudo vai fluir de maneira natural. Legal! Isso! Que legal, rapaz! Que transformação! É aquilo que eu lhe disse. É só usar a inteligência. Isso! O atributo que Deus nos dá, a inteligência. A inteligência, né? E agora, partir para a alegria, né? Alegria, vamos alegria! Legal! Tá aqui é sua alegria agora. Isso, bacana! Obrigado! Tá azul? Que suco? Para um nome para mim? Não, para você, chantilly. Isso, chantilly, coisa Chantilly. boa, gostoso, né? Doce, né? Doce. Isso. Não, vem comigo! Que neste Natal
Jesus nasça no nosso coração, trazendo paz, amor e muita alegria. E que o ano novo seja cheio de muita luz e boas escolhas. Bom, galerinha, agora nós vamos chamar o nosso clipe show de hoje. Qual é o clipe show de hoje? As aventuras de Felinto e Tuti. Isso, uma aventura de Natal. Vamos lá, roda o clipe! Noite feliz, ó Senhor Deus de amor. Felinto, eu vou na Montanha do Medo recuperar o queijo de ouro. Cuidado, Pico, lá é muito perigoso. Deixa isso pra lá, está chegando o Natal. Tuti, o rato está perdido. Para chegar na Montanha do Medo, temos que passar por vários lugares assustadores. Vou usar minha mediunidade de evidência para ver o Pico. Estou vendo o Pico. Ele está na Montanha do Medo em perigo. Alô, Tuti, o Pico está na Montanha do Medo. Eu vi na minha vidência. Oi, Bela. Vamos indo pra lá agora. A Bela viu o Pico na Montanha do Medo. Ela viu pela sua mediunidade. E foi pras Montanhas do Medo e lá é muito perigoso. Deixa comigo, Felinto. Vamos nessa. Seu rato maluco, você vai morrer! Por favor, seu bruxo, me solte, deixa eu ir embora! Tuti, estas são as pegadas do Pico. Para chegar à Montanha do Medo, o Pico tinha que passar por aqui. O que aconteceu com o Tuti? O Pico está em perigo. Vamos te salvar. O urso está acordando! Felinto, eu tive um fenômeno chamado de bicorporiedade. Que nome mais esquisito! O que é isso? Eu saio do corpo em espírito. Estive na caverna onde está o Pico amarrado. Este é o meu tesouro, vou ficar rico. Aquele rato bobalhão pensou que ia me enganar. Essas sombras são perigosas. Como vamos passar no meio destas sombras? Vamos correr, Felinto! A garça Clarice vai nos ajudar. Vamos subir rápido! Para se livrar do bruxo, tem que quebrar a vara mágica, aí ele perde o poder e volta ao normal. Lá na caverna tem um bruxo. Segundo a lenda, é um Papai Noel que foi encantado e se transformou num bruxo. Dar esta poção mágica é uma receita especial, sabe? Por favor, não. Eu não quero ser transformado em sapo ou algo pior. Agora, Felinto, vamos entrar na caverna e salvar o Pico. Pico, viemos te salvar. Graças a Deus que vocês vieram. Saiam daqui, senão vão pro caldeirão. Muito bem, Felinto, você é corajoso. Pronto, acabou o encanto. Obrigado, Tuti. Agora, bruxo, desamarrar o Pico. Está chegando o Natal. Lily está esperando a gente para o Natal. Amigos, me desculpem. Eu não sou mau. Eu era um Papai Noel.
Pela minha vidência, vejo os meus amigos chegarem de trenó. Obrigado, meus amigos, por ter salvo o Pico. Feliz Natal! Filho é o gato atento, olhar de sabedoria, observa cada passo, pensa noite e dia. Quando o medo aparece e o coração dá um nó, ele lembra aos amigos, não estamos sós. Bela Lili vem correndo com coragem. Feliz Natal! Que o espírito do amor e da alegria esteja com você. O ano novo, novas aventuras, que seu ano seja cheio de sorrisos e diversão. Feliz Natal! Gente, agora vamos aos nossos abraços. Olha só quem está aqui com a gente. Danilo, Carol, Gabriel, Sofili, Chanchili e a Clara. Ok, gente? Nosso abraço a todos vocês, tá bom? Um abraço. Vamos dar um adeus agora. Tchau, gente! Dá tchau, Maria. Tchau! Dá tchau, Maria. Por que reclamar tanto faz mal à saúde? É comprovado pela ciência que reclamar frequentemente atinge negativamente o cérebro. Às vezes, nem percebemos e começamos a reclamar de tudo à nossa volta. Reclamar do emprego, da casa que moramos, reclamar do frio, do calor e até de pequenos detalhes. Enfim, isso torna-se um hábito na nossa vida. Reclamar o tempo todo também afasta as pessoas à nossa volta, porque ninguém gosta de estar perto de pessoas que vivem reclamando de tudo. Conviver com essas pessoas pode ter um efeito igualmente ruim na nossa vida. As reclamações possuem uma energia negativa, por isso devemos fazer uma reflexão constantemente para não criarmos esse hábito negativo. Tanto a raiva como a frustração geradas pelas reclamações fazem o organismo liberar substâncias que podem contribuir para o aumento da pressão arterial e do colesterol, enfraquecer o sistema imunológico e elevar as chances do aparecimento de problemas de aprendizagem e memória. André Luiz, espírito, nos alerta que reclamar agrava as dificuldades e Joana de Ângeles nos diz que reclamar é perda de tempo. Quando reclamamos, estamos perdendo a oportunidade de agradecer, de fazer algo útil na nossa vida. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! Falando ao Senhor. Senhor, se hoje viesses em pessoa até nós, que te diria eu? Que milhões e milhões de companheiros vagam em desatino, sem cogitarem de saber o que são e quem são? Que a penúria de espírito campeia, insuflando amargura e rebeldia, sofrimento, ilusão? Que o medo em se alastrando, na escura inquietação a que se aferra, gera conflito e angústia em toda parte, nos caminhos da terra? Que a riqueza do ouro não remove tristeza e solidão na alma ferida? Que os engenhos perfeitos do progresso não enxugam as lágrimas da vida? Que te diria eu, Jesus, se te encontrasse? Que nos condói fitar a multidão dos que fogem de si mesmos, dando-se a dor maior por onde vão? Que nos comove contemplar a inteligência rica e entretanto insegura, elevando conforto, sem saber dissipar as sombras da loucura? Que diria, Senhor? Não te diria nada disso,
pois sabes tudo ver muito mais do que nós. Rogar-te-ia tão somente a bendita prisão na força do dever, que me guarde em serviço, para que eu saiba compreender, sem azedume e sem alarme, como aperfeiçoar-me para aceitar-te enfim. Porque tudo, Senhor, estará justo e certo, do que eu veja no mundo, longe ou perto, se a tua luz brilhar dentro de mim.